Fala, meus irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Então, este é o segundo vídeo para falar sobre a parábola da vinha, a parábola dos trabalhadores da vinha, lavradores, servos que o Senhor contrata para estarem trabalhando ali na vinha. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a parábola dos dois filhos, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Um pai de família que chama a seus dois filhos para estarem trabalhando na sua vinha. Beleza? Então é sobre essa parábola que a gente vai falar hoje. Daí, no próximo vídeo, que no caso seria o terceiro vídeo para falar de trabalhadores da vinha, daí a gente vai falar sobre a parábola dos lavradores maus, que também é contexto imediato, se encontra em Mateus 21. E daí lá vai ter bastante coisa pra gente falar também, ok? Então, eu vou fazer a leitura aqui para vocês de Mateus capítulo 21, que é onde se encontra a parábola dos dois filhos, beleza? Então, como vocês podem ver, a gente tá com o texto aberto aqui em Mateus capítulo 21, no verso 23, que vai falar que os fariseus estão questionando a Jesus sobre a sua autoridade, e Jesus vai falar sobre o batismo de João. Daí, verso 23 vai falar assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu: eu também vos faria uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si assim: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E daí aqui que vai entrar a parábola dos dois filhos. Ó, a parábola dos dois filhos. E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor. Vai prestando atenção na ordem aqui, ó. Ó, o primeiro respondeu: sim, senhor, porém não foi. Ou seja, o primeiro é o que não vai, o primeiro é o que não atende ao chamado. O primeiro, né? E dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Ou seja, nessa tradução aqui, você vai ter, né? O primeiro é o que diz que vai e não vai, e o segundo é o que diz que não vai, mas vai. Então, o que fez a vontade do Pai é o segundo. Vocês já vão entender por que eu estou grifando aqui a palavra, beleza? Qual dos dois fez a vontade do Pai? E disseram: o segundo. Que é o que arrependido foi, o segundo. Só que daí Jesus vai dar a explicação dessa parábola. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós, outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que os publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependestes para nele crer. Ou seja, até depois que os fariseus viram os publicanos e as meretrizes crendo na pregação de João, e o batismo de João, e a pregação de João, e até mesmo os milagres de Jesus, eles não creram, não se arrependeram. Entende? Então, no caso, aqui,
o que arrependido foi, seria o filho segundo, né? O segundo filho, então, é os publicanos e as meretrizes, que não queriam nem saber de Deus, mas quando João pregou para eles, eles foram. Os fariseus são esse primeiro filho aqui. Não vou, eu vou, Senhor, vou, mas não foi. Eles foram esses os que não fizeram a vontade do Pai. Só que, olha só, na versão ACF, como vocês podem ver aqui tem 4 versões, né? Atualizada, ó, versão revista e atualizada, e aqui você tem a ACF. Vamos ler o que diz sobre essa parábola na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E este respondeu: Não quero. Ou seja, o primeiro é o que não quer. Mas depois, arrependendo-se, foi. Você lembra que lá, esse filho aqui era o segundo? Aqui ele é o primeiro. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Está vendo? O que não vai, lá era o primeiro. Aqui é o segundo. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Lá eles falavam: O segundo. Então, você vê, já tem uma... Aqui já está invertido, né? Em uma versão está dizendo que o primeiro faz a vontade do Pai e o segundo não. Na outra está dizendo que o primeiro não faz a vontade do Pai e o segundo faz. Mas qual dessas 2 versões aqui vai estar correta no grego? Que é o original ali, ou como foi escrito mesmo? Vamos ver. Ó, João Ferreira de Almeida aqui, com os números Strong, né? Olhe, como vocês podem ver, aqui a palavra primeiro, ela é protos. Ó, protos. Qual que é o significado de protos? Primeiro, né? Ó, é o primeiro. E o segundo, deuteros. Que significa o quê? O segundo, o seguinte, né? Tem o primeiro e daí depois tem o outro. É o seguinte, é o segundo. Deuteros. Então, né? Ó, aqui o primeiro é o protos. E aqui o segundo é o deuteros. Mas daí na resposta dos fariseus aqui, ó, Jesus falou: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles disseram: o segundo. Só que aqui, olha, você tá vendo que não tem nem a palavra protos, nem a palavra deuteros. Por que será? Porque quando você vai ver isso no original, na resposta dos fariseus não está a palavra deuteros, que é para segundo. Está a palavra protos. Olhe, protos. Que você, vendo o significado da palavra protos, ela é primeiro. Então, qual dos 2 que fez a vontade do Pai? O primeiro. Então, no caso, a versão correta é a ACF, Almeida Corrigida Fiel, ou Almeida Revista e Corrigida. Também está dessa forma aqui. Beleza? Daí, olha, vai ficar meio estranho. Os fariseus são o segundo. Os fariseus são o segundo, né? O segundo filho é o que não fez a vontade do Pai. Os fariseus que não fizeram a vontade do Pai. E o primeiro, os publicanos e as meretrizes. Mas como? Daí vai ficar meio estranho. Você pode até fazer uma conexão lá com a parábola na outra versão, né? Você faz uma conexão lá com a parábola dos trabalhadores da vinha. Os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Ou seja, os primeiros fariseus serão últimos. E os últimos, que são os publicanos e as meretrizes, serão primeiros. Por quê? Porque Jesus falou aqui, ó. Os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. Ou seja, eles passaram na frente. Eles entram adiante
dos fariseus. Era para os fariseus serem os primeiros, mas eles se tornaram os últimos. Só que aqui quem foi chamado primeiro, segundo o texto, é os publicanos e as meretrizes. Como isso? Essa parábola você só vai entender corretamente quando você entender a divisão do reino, as duas casas de Israel. Daí essa parábola vai ficar coerente na sua mente. Deus chamou o primeiro filho, quem que é o primeiro filho? Casa de Israel. Esse disse, não quero, mas depois arrependendo-se foi. No futuro ele vai voltar. Em grande multidão ainda, né? E o filho que não se arrependeu, o filho que, quer dizer, o filho que foi chamado, mas ele não atendeu ao chamado, ele é a casa de Judá, representada nos fariseus. Quer ver uma coisa? Lá em Jeremias, capítulo 31, verso 31, você tem Deus falando, né? Eis que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Tá vendo? O casa de Israel por primeiro e a casa de Judá por segundo lugar aqui em texto. E Deus vai fazer uma aliança com eles, com os dois filhos. Só que daí, um pouco antes nesse texto, que é muito conhecido, né? Olha o que Deus vai falar. No verso 8 e 9, olha. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas e as de parto. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro, e com súplicas os levarei. Está vendo? Virão com choro e com súplicas. Estão arrependidos. Arrependidos foram. E guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminho direito no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, ou seja, Israel é o filho. E Efraim, que é o mesmo Israel, Efraim e Israel é o mesmo, é o meu primogênito. Ou seja, se ele é o primogênito, ele é o primeiro filho. É o primeiro filho, é o primogênito, é o que abre a madre. Ou seja, quando Deus chama o primeiro filho, né, Jesus fala dirigindo-se ao primeiro, não diz dirigindo-se a um primeiro. Dirigindo-se primeiro a um, falou de igual modo, falou assim. E dirigindo-se depois a outro, falou de igual modo. Não, diz dirigindo-se ao primeiro, ou seja, o filho é o primeiro, é o primogênito. Efraim. E quando que Deus chamou Efraim primeiro? Lá na divisão do reino. Quando o profeta Aías pega a sua capa e rasga ela em 12 pedaços, deu 10 pedaços para Jeroboão e disse, toma para ti esses 10 pedaços, porque eu tirei o reino da mão do filho de Salomão e eu dei a ti. Mas ele ainda terá uma tribo. E se você, Jeroboão, rei de Efraim, rei da casa de Israel, rei do primogênito, se você atender a minha voz e guardar os meus estatutos, eu te estabelecerei uma casa firme. Ou seja, ali Deus chamou a casa de Israel. Deus chamou Efraim. Vem, filho, trabalhar na vinha. Trabalhar na vinha é o quê? É colher frutos, primícias e entregar para Deus. Fazer boas obras. Guardar os caminhos de Deus diligentemente. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, eu estabelecerei uma casa firme. E Deus promete, lá em Êxodo 19, para quem guardar diligentemente a sua voz, ele vai fazer parte de um reino sacerdotal. Aqueles que guardarem diligentemente a voz do Senhor vão ser reis e sacerdotes. Então, ali Deus chamou Israel primeiro, né? Ou seja, a casa de Israel, quer dizer, Efraim, né? O reino do norte, Deus chamou ele primeiro. Mas o que eles falaram? Não vou. Foram lá, fizeram um bezerro, né? Jeroboão fez 2 bezerros. Foram lá, adoraram, queimaram incenso, fizeram o maior do reteté lá. O que deu?
a partir desse ponto aí, todos os reis de Israel começaram a pecar. Todos os reis, todos eles falam, seguiram os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Todos eles pecaram, todos eles adoraram ídolos, não teve um rei bom na casa de Israel. Senhor, eu não quero esse chamado. Entende o que Deus fez? Deus rejeitou eles. Não, vocês não são mais meu povo agora. Rapem o pé da minha terra e vão para cativeiro. Eu espalharei vocês entre todas as nações. Ou seja, eles foram e se dispersaram entre as nações. Porque eles fizeram o costume das nações, contaminando a terra que Deus deu para eles. Então, eles tinham que se misturar com as nações. Eles fizeram as obras das nações mesmo, se misturaram com as nações. Em todas as nações da terra foi parar pessoas da casa de Israel. Deus rejeitou eles. Mas no futuro, que no caso seria ali através do sacrifício de Cristo, eles voltariam. Só que no sacrifício de Cristo eles não voltaram. Eles não voltaram lá para a terra de Israel, tal como Deus sempre está prometendo, né? Lá em Ezequiel é o profeta principal, onde Deus está falando: eu trarei vocês de volta para minha terra, saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver remido vocês dos seus pecados, tal. Ou seja, lá Deus sempre está falando que vai trazer eles de volta, mas até hoje a casa de Israel não voltou de volta. Por quê? Porque ainda não entrou a plenitude dos gentios para completar. Quando terminar a plenitude dos gentios, quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações como testemunho, então virá o fim. Aí a casa de Israel, né, a plenitude dos gentios entra em plenitude total. E quando este filho voltar, quando a casa de Israel voltar, vai vir em grande multidão. Olha só. E eram os rejeitados, né, da casa de Israel, os rejeitados. Representados no quê? Nos publicanos e meretrizes. O próprio Jesus colocou publicanos e gentios, os que não eram o povo de Deus, em um só pacote. Ela falou: quem não quiser ouvir a repreensão nem de toda a igreja, seja seja considerado como um gentil ou publicano. Ou seja, publicanos e gentios estão todos no mesmo pacote. Eles são rejeitados, tanto pelo povo, como pelo próprio Deus. Quem rouba o povo, meretrizes que se prostituem, são rejeitados por Deus, pelas suas obras, né? Mas eles se arrependeram com a pregação de João. E daí, no futuro, né, a casa de Israel vai voltar. Os rejeitados, os que eram rejeitados por Deus, vão se tornar em um só povo. Deus vai unir a casa de Israel e a casa de Judá. E eles vão voltar. Deu o filho que disse: Senhor, eu vou, mas não foi. Ou seja, ele rejeitou esse chamado e não quis nem saber mais. Daí esse está representado na casa de Judá, nos fariseus, entendeu? E daí, qual outra parábola que você vê em grande conexão com essa daí? A parábola do filho pródigo. Lá você também tem um pai que tem uma fazenda, um campo, né, com 2 filhos. E um pega toda a herança, né, a sua parte da herança, e vai para uma terra longínqua, ou seja, a casa de Israel se dispersando entre as nações. Mas no futuro, arrependido de todas as suas obras, né, de ter se prostituído com as meretrizes, ele arrependido voltou para seu pai. Entendeu? Então, agora vocês entenderam, né, como interpretar essa parábola aí, qual que é a maneira mais correta de interpretar ela. É você olhando para as 2 casas de Israel. Assim você consegue ter um quadro melhor e visualizar como que funciona as parábolas de Jesus, né? É muito mais profundo do que a gente imagina. Beleza? Então eu fico por aqui e
Na parte 2, a gente vai falar sobre a parábola dos lavradores maus, beleza?